Vamos fazer agora falar a respeito, né, do caso do homem do trabalho de investigação depois que animais foram jogados perto do terminal rodoviário lá de Parnaíba, gente. As imagens estão aqui, ó. Aqui são gatos, cães, corpos, né, que foram descartados. E o que a polícia já descobriu? Que esses animais, ou os corpos desses animais, tinham tratamento veterinário. O que significa? Receber algum tipo de cuidado por algum tipo de doença. Tinham fraldas, enfim, algumas pistas apontam nessa direção. O caso está sob investigação, o Conselho Regional de Medicina Veterinária também está no caso, e eu vou trazer detalhes ao vivo com o Bartolomeu Almeida, aqui no nosso Jornal do Piauí. Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani, boa tarde para o telespectador, Joelson, que está ligado no Jornal do Piauí. Esse caso intrigante, né, que infelizmente aconteceu no litoral piauiense, né, com esse descarte de animais, ou seja, agentes biológicos foram descartados, Joelson, de forma inclusive impressionante. Como você já falou, a polícia então está apurando, tem algumas investigações, está ainda sob segredo, está sob sigilo, é importante, mas que o caso está ganhando então uma repercussão ainda maior. Nós vamos ouvir a fala agora, inicialmente, do Dr. Fabrício Araújo. Ele é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB. Importante fala então do Dr. Fabrício. Na sequência, Joelson, já está inclusive conosco aqui, o Dr. Anísio Lima, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. É importante, inclusive, eu chamo a atenção para essa entrevista com o Dr. Anísio Lima, na sequência, porque ele vai trazer informações importantes a respeito deste episódio lá do litoral piauiense. Vamos ouvir a fala do Dr. Fabrício Araújo, da OAB, sobre o assunto. A OAB está acompanhando junto à Polícia Civil o andamento da investigação, certo? Dizer que as investigações já estão bem avançadas, já temos muita informação em mãos, já temos a identificação dos tutores, de alguns dos tutores desses animais, e que logo logo nós teremos uma posição definitiva a dar à sociedade, uma resposta a essa situação. Certo? Lembrando que essa clínica que cometeu esse descarte irregular vai responder civil e criminalmente, destacando também que os tutores que sofreram essa nova dor, passaram pela dor da perda e agora a dor da identificação, a dor de ver seu animal descartado no lixo, como se fosse lixo, também tem direito à indenização. Então é interessante mencionar que esses tutores também procurem processar essa empresa responsável. Olha, Joelson, não é fácil, viu? Para quem tem um animal de estimação e ver seu animal numa situação dessa aí realmente é muito dolorido. Vamos então para a nossa entrevista com o doutor Anísio Lima, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Doutor Anísio, uma boa tarde para o senhor. O que mais chamou a atenção nesse episódio lamentável lá do litoral? Bartolomeu e ouvintes da TV Cidade Verde, é uma situação abominável. Nós monitoramos toda essa situação, ela está encaminhando na esfera de investigação pela Polícia Civil, pela OAB, e o que nos cabe. Conclusa a investigação, segundo o doutor Fabrício, já há indícios da participação de um estabelecimento. Todo estabelecimento médico veterinário, ele possui um responsável técnico. Este responsável técnico, ele assume os riscos da responsabilidade civil e criminal do estabelecimento e ele orienta esses procedimentos. De posse da investigação concluída, o Conselho de Medicina Veterinária irá atuar dentro da nossa esfera e com base na Lei 5.517 e nas resoluções oriundas do Conselho Federal para também punirmos os realizadores dessa ação, porque não se admite nos dias atuais, se abandonar material biológico em vias públicas, além do que a relação do tutor com o animal. Nós não sabemos como se deu o óbito desse animal, como se deu a informação desse animal para o tutor, qual a conduta adotada pelo clínico que atendeu. São respostas que precisam estar esclarecidas dentro do inquérito policial para que possamos, de posse dele, agirmos na esfera do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A nossa missão é proteger a sociedade, fiscalizar o exercício profissional
e zelar por esse exercício. Nós aplicamos isso na plenitude e não temos receio de realizar esta intervenção, porque nos dias atuais, onde há um cabedal de leis e uma sociedade preocupada e comprometida com o bem-estar e com a proteção animal, nos depararmos com uma situação desta natureza. Então, Joelson Jordani, nós estamos inclusive na Universidade Federal do Piauí, onde está localizado o Hospital Veterinário. E ao lado do Hospital Veterinário tem inclusive um cemitério para animais. Agora eu vou questionar aqui o doutor Anísio a respeito qual seria a maneira mais correta, então, para nesses casos e nessa situação aí, no caso do animal vir a óbito, doutor, por favor. De forma simplificada, todo estabelecimento médico veterinário ele deve ter um espaço destinado ao armazenamento desse material biológico, de animais que venham a óbito, porque se esse animal não tiver um sepultamento adequado, ele deve ser destinado a uma coleta seletiva com destino adequado a esse material biológico. O que é que ocorre? Em muitas situações nós não nos daramos com isso, porque quando você coloca um material biológico em via pública, você está expondo a sociedade a riscos de contaminação, a riscos de proliferação de outras enfermidades, a risco de zoonoses. Então isso precisa ser tratado com muita responsabilidade e com muita sensibilidade. O Conselho Regional de Medicina Veterinária orienta, nós temos documentos normativos, a Lei de Crimes Ambientais também ampara, as resoluções do CONAMA, enfim, há um cabedal de legislação que permite e que garante o destino adequado desses animais. Se isso não ocorre, você está incorrendo num crime de saúde pública. Então isso precisa ser bem apurado. E os agentes responsáveis por essa apuração estão irmanados, sintonizados, cada um fazendo o seu papel para garantir à sociedade, para garantir aos tutores o esclarecimento dos fatos ocorridos. Bom, Nilson, agora nós vamos ao estúdio do Jornal do Piauí. Tem um questionamento do nosso apresentador, Joelson Jordani. Doutor Anísio, boa tarde para o senhor. Olha, a gente sabe que tem muita gente que não tem sensibilidade e não entende a linguagem de proteção aos animais. E isso é um problema, essa falta de sensibilidade que se tem. Em compensação, tem uma questão ambiental que o senhor já colocou e uma questão de saúde pública. Eu queria que o senhor reforçasse esse valor do cuidado na hora do descarte desse tipo de animal, ou de qualquer animal, por causa justamente daquela ideia de saúde única. Não é a saúde do animal somente, é a saúde de uma cidade inteira, de uma comunidade inteira, de pessoas que podem ser infectadas, né, a partir até de doenças eventualmente não detectadas desses animais. José, você foi muito feliz nessa colocação e nós temos insistido, repetido e temos sido redundante no conceito de saúde única. A sociedade precisa entender e compreender que a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana são harmônicas, irmanadas e indissociáveis. Quando se tem um ambiente que expõe riscos através da saúde ambiental, que é colocar material biológico em via pública. Você está expondo a proliferação bacteriana, risco de contaminação de vírus e exposição de lixo biológico perante a toda a sociedade. Os riscos são inúmeros. Então, todos os agentes públicos, a sociedade precisa entender que nós precisamos viver em harmonia. E o Conselho de Medicina Veterinária, ao longo da minha gestão, vem cultuando para que a sociedade internalize que nós vivemos em um ambiente que precisa de uma única saúde. E a medicina veterinária é a profissão que representa e compreende na sua plenitude o que é saúde única. A saúde ambiental ela é fundamental. A saúde animal, os animais vivem no ambiente e os seres humanos vivem no ambiente. A exemplo que nós temos, a pandemia que nós passamos recentemente, ela foi oriunda do consumo de um animal silvestre. Então, 75% das doenças infecto-contagiosas, segundo a Organização Mundial de Saúde,
é oriunda de zoonoses. Então precisamos internalizar e compreender. Não é punindo, é orientando, é construindo um ambiente educativo e penalizando aqueles que tentam desequilibrar esse ambiente. E nós, como Conselho Regional de Medicina Veterinária, defendemos essa bandeira, informamos essa bandeira. One Health, saúde única, é o conceito mais recente para que possamos ter uma sociedade em equilíbrio. Então, muito obrigado ao doutor Anísio Lima, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu estava pensando aqui, Joel, daquele episódio, foi no ano passado, onde os garis, o caminhão, né, do lixo da cidade, acabou atropelando um animal e o animal ainda com vida foi jogado no computador, no compactador do caminhão. Nesse caso, as autoridades orientam que o melhor é a pessoa entrar em contato então com as autoridades, através do 190 ou até mesmo da Delegacia de Proteção aos Animais. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Muito obrigado, Bartolomeu, pelas informações. Não se trata apenas de uma questão de proteção aos animais, é sobre proteção aos animais, é sobre essa sensibilidade que precisamos ter, mas vai além disso, questão de saúde mesmo, os cuidados que nós precisamos ter em relação a isso. A pandemia foi muito dolorosa, como disse o doutor Anísio, mas tem que ter ficado uma grande lição para nós. É preciso que a gente compreenda essa ideia de que estamos vivendo numa casa só e precisamos todos nós cuidar dela.